Estamos de volta com a agenda do Vale Europeu, hoje falando do Clube dos Observadores de Aves do Vale Europeu, né? E aqui o Maicon Moore, que é o presidente do COAV, falando um pouquinho dos projetos que o clube tem e mostra para a comunidade todo esse potencial aqui das aves da região, com potencial turístico. E também você estava falando dos projetos realizados, né, Maicon? Além desses que você comentou agora no bloco anterior, o que mais o COAV tem feito? Bom, nós iniciamos no mês passado um projeto de pesquisa que tem o objetivo de fazer o inventariamento das espécies de aves da nossa região. O foco desse levantamento, dessa pesquisa, acontece nos municípios que compõem a 35ª SDR. Ascurra, Indaial, Timbó, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, enfim, os 7 municípios que compõem a 35ª SDR. Esses municípios, então, são visitados mensalmente para que nós tenhamos o conhecimento de quais as espécies ocorrem ali nesses municípios. Todo mês, então, durante 12 meses, nós visitamos cada um desses 7 municípios de manhã cedo, utilizando metodologias diferentes. Fizemos o levantamento para conhecer quais são as espécies de aves que habitam a nossa região. Esse é o principal objetivo desse projeto. Então, hoje ainda não se tem esse número ou essa identificação das espécies aqui da região? Já existem alguns levantamentos realizados por outros pesquisadores na nossa região, mas são levantamentos pontuais. Não existe nenhuma publicação que trate desses municípios especificamente. Por exemplo, é de nosso conhecimento publicações que tratam de Blumenau, que tratam do antigo Parque da Artex, quando foi realizado na época era o Parque da Artex, que tratam de Santa Catarina, mas que não tratam especificamente desses municípios. E como são municípios da nossa região, que são municípios menores, mas são municípios que já vêm de alguma forma trabalhando a questão turística, a questão do ecoturismo, são municípios que é do nosso interesse que se tenha a lista oficial de espécies de aves. A partir desse trabalho feito, o que isso vai trazer para a região, até para o clube ou para, enfim, quem admira essas aves? Bom, primeiro porque nós vamos ter uma lista das espécies de aves que ocorrem ali. Isso facilita em termos de receber turistas para praticar atividade. Normalmente, quando se recebe um turista praticante de birdwatching, ele recebe a lista das espécies que ocorrem nessa região e facilita a identificação dele nessas espécies. Então, o turista visita os municípios acompanhado dessa lista e consegue praticar sua atividade com mais facilidade. Além disso, a visita desses municípios para esse inventariamento estimula que agentes do município criem atividades voltadas a essa atividade. Por exemplo, nós procuramos escolher os locais dentro dos municípios que de alguma forma já trabalham turismo, especialmente ecoturismo. Em Benedito Novo, por exemplo, o local de visitação é a Fazenda do Zinco, que já tem uma pousada, que já recebe turistas, praticantes de caminhada, praticantes de mountain bike, de cicloturismo, né, e outras modalidades de turismo. E que a partir do momento que souber quais são as espécies de aves que existem ali, pode começar a criar projetos, objetivando então a criação, a implementação dessa atividade como uma atividade turística na sua propriedade, no seu município. Qual a previsão que você tem para que esse projeto seja finalizado? Esse projeto vai ser encerrado na sua totalidade no final do ano que vem. Então, quando concluirmos os 12 meses de pesquisa de campo, no ano que vem, nós vamos trabalhar então num outro ponto do projeto, que é a publicação de um novo guia de aves com 200 a 250 espécies de aves que ocorrem na nossa região, que vai ser uma outra ferramenta também para incentivar a prática dessa atividade. Hoje vocês já têm o guia, né? Eu tenho aqui na minha mão o guia que foi de 2004 e também o guia de 2010. Quer dizer, esses aqui são quantas aves? Nós temos 52 espécies de aves apresentadas em cada um dos dois guias. Em 2004, quando publicamos o primeiro exemplar,
ele foi um guia inédito na nossa região. Para você ter ideia, o guia que nós utilizávamos como referência nas nossas saídas de campo era um guia de campo de Porto Alegre, que era mais próximo de nós que nós tínhamos com as nossas espécies. E hoje vocês têm, então, um específico. Aqui são poucas, né? São quantas, desculpa? 52 espécies. 52 espécies. Então, com esse projeto que está sendo trabalhado, essa aqui, então, a edição atual, né, de 2010, com 52 espécies. Isso. E agora, vocês estão trabalhando nesse projeto para desenvolver um outro guia com de 200 a 250 espécies de aves. Isso vai ser um material muito rico para quem quer observar, quer conhecer, até trabalhos escolares, né? Justamente. E um dos objetivos é fazer a distribuição desses guias, desses novos livros, nas... Consegui aproximar, eu vou abrir um pouquinho só para mostrar para o pessoal que é ilustrado. Aqui tem bastante coisa, né? A primeira informações. Isso. A primeira parte do guia, ele trata de como observar, o que, como, onde observar, e depois, então, as pranchas com 52 espécies da nossa região. É um guia, como eu falei, em 2004 foi inédito para a região. Hoje nós já temos, felizmente, uma grande quantidade de publicações de guias de campo, não da nossa região, mas do Brasil de maneira geral, né? E a nossa região, então, conseguiu um segundo, quero, tão popular, né? Talvez um dos mais populares no Brasil. E é bem interessante porque a pessoa tem as informações aqui e a foto, né? Isso. Muito bonitas as fotos. As pessoas podem conhecer, quem não conhece, e também começar a observar um pouquinho mais, né? Isso. É um material bastante rico, né, Michael? E aí, então, esse projeto bem interessante que vai ampliar essa ferramenta de vocês. Isso. Talvez agora o nosso amigo espectador esteja se perguntando, opa, o guia é legal? Como eu vou fazer para adquirir esse guia? Então, normalmente essa é uma pergunta que as pessoas fazem nas nossas palestras. Então, eu preciso antecipar que o guia não está à venda. Nós temos uma impressão limitada. Na primeira edição foram 1000 exemplares, na segunda impressão, agora essa nova edição também, 1000 exemplares, e esses guias são distribuídos gratuitamente nas nossas atividades de educação ambiental. Então, quando nós realizamos uma palestra numa escola, nós levamos 2 exemplares, um deles doamos à biblioteca da escola e o outro sorteamos entre os presentes. Agora, se alguém tem muito interesse na atividade, em conhecer as espécies, pode se associar ao clube, como eu disse antes, não paga nenhum tipo de valor para se manter sócio, e com isso pode fazer então o download em PDF do guia no nosso site, através do nosso site coave.org.br. Então pode ter acesso através da internet